Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Vamos então chamar aqui para a palestra Luiz Renato Amaral Ribeiro. Ele é engenheiro mecânico, empresário na área de reciclagem de materiais, consultor empresarial e de radioproteção, credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, engenheiro de segurança do trabalho, perito judicial, coordenador de segurança e saúde ocupacional, presidente do capítulo 005 da ADONEP em Curitiba, Paraná, casado há 30 anos com a Elisete, e aqui os dois são pais de 2 filhos. Vamos recebê-los, então, com muito carinho, um grande aplauso. Muito bem, boa noite. É um privilégio muito grande para mim, para minha família, para minha esposa, estarmos aqui nesta terra, terra que a gente ama desde gurizinho, porque eu vou falar o nome de uma cidade que eu acredito que muita gente já ouviu falar e deve conhecer ela. Eu nasci na cidade de São Luís Gonzaga, no interior do Rio Grande do Sul, na região missioneira desse estado. Como diz o poeta missioneiro, eu sou lá de São Luís Gonzaga e não tenho medo de nada, né? Como diz o poeta Jaime Caetano Brown. Mas eu não vim falar do Jaime Caetano Brown. Eu vim falar aqui de uma coisa muito mais nobre, muito interessante. Tem um livro muito interessante, e esse livro se chama A Palavra de Deus. E neste livro tem um versículo muito interessante, que diz assim: o homem, quando ele encontra uma esposa, ele recebe um presente. Em algumas versões diz assim, um favor, mas na que eu tenho, eu acho mais bonito assim, que ele recebe um presente do Senhor. E eu gostaria que o meu presente ficasse em pé. Gostaria de apresentar a Elisete. Eu faço isso para mostrar para vocês como eu trato ela hoje. Não era assim. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu ao longo desta minha caminhada, quando eu nasci lá em São Luís Gonzaga. Começa lá, naquela cidade. Eu sou de uma família muito tradicional naquela cidade. Quem conhece São Luís, ou já esteve lá, ou já ouviu falar, provavelmente já ouviu falar no sobrenome da minha família naquela cidade. É uma família que faz parte da história daquele município, são fundadores, propriamente ditos, fazem parte da fundação daquele município. E aquela família, existia 2 laços naquela família. Uma detinha o poder econômico e político na cidade, e a outra tinha o nome. E eu não sei por que cargas d'água, eu nasci no lado daquela família que só tinha o nome. Mas eu fui ensinado desde criança pela minha mãe a valorizar muito o meu sobrenome. Então eu imaginava que por ter aquele sobrenome, por fazer parte daquela família, eu era diferente. E você ensina uma criança, você pega uma criança desde pequena e você ensina ela a ser orgulhoso, arrogante, achar que ele é melhor que os outros. Então eu me achava o cara. Eu achava que realmente eu podia fazer qualquer coisa. E eu não tinha amigos. Eu me criei praticamente nas minhas brincadeiras sozinhos. Eu criava coisas imaginárias, eu tinha amigos imaginários que eu conversava com eles. Não tinha relacionamento praticamente com as pessoas, porque eu me achava muito bom. E fui crescendo com aquilo. Mas tem uma coisa muito importante, muito interessante, nós que temos filhos, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos aos nossos filhos. O meu pai fazia uma brincadeira comigo, quando eu tinha por volta de... Eu lembro que ele começou a fazer isso quando eu tinha por volta de 5 anos. Você pega uma criança de 5 anos e começa a fazer uma brincadeira com ele, e aquilo marca de uma forma muito forte a sua personalidade. O meu pai dizia que ele tinha me achado, que eu era um filho adotivo, que ele estava caminhando no meio do campo e me encontrou, e me trouxe para casa.
E ele fez isso comigo durante muitos anos. Inclusive, no dia do meu casamento, ele contou para minha cunhada que a Elisete estava casando com um filho adotivo dele. Eu fiquei questionando, achei aquilo muito estranho, aquilo me acompanhou durante muito tempo. E eu sempre imaginava que um dia eu ia encontrar minha família. Então eu imaginava assim, eu vou encontrar minha família, vai ser uma família diferente, vai ser uma família muito bem sucedida. Eu imaginava, eu tinha uma família no meu imaginário, que eu sonhava encontrar. Quando tinha problemas na minha casa, eu sonhava que um dia eu vou encontrar essa família. Eu encontrei, eu vou contar logo aí na frente como foi que eu encontrei. E eu fui crescendo com aquela forma. E o tempo vai passando, nós trocamos de cidade num determinado momento, quando eu estava por volta de 11, 12 anos, nós fomos morar numa cidade grande para mim naquela época. Meus pais foram morar na cidade de Santo Ângelo, na capital das missões, lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. E naquela cidade eu descobri que eu tinha alguma coisa no meu peito. Eu tinha uma sensação muito estranha no meu peito. Parecia que eu tinha uma dor no meu peito. Só que eu não contava para ninguém. Não contava para minha mãe, não contava para as pessoas, porque eu tinha medo de ficar doente e a minha mãe me levar para o hospital. Então eu não comentava. Quando a minha irmã mais velha fez 15 anos, foi feita uma festa lá na minha casa. Eu devia ter por volta de 11, 12 anos. E naquela noite eu tomei, pela primeira vez na minha vida, um copo de cerveja. E aquilo me deu uma certa tranquilidade. Eu me senti muito diferente. Achei aquilo muito bom. Inclusive aquela dor que eu tinha no meu peito, aquela coisa ruim no meu peito, desapareceu. E aí eu pensei comigo, conversei comigo e pensei, digo, daqui para frente, quando eu estiver com essa sensação, eu vou tomar um copo de cerveja. E esse pseudo-remédio me acompanhou mais ou menos por uns 25 anos da minha vida. Eu não era bêbado. Bêbado era o meu pai. Eu vi o meu pai chegar bêbado em casa muitas vezes. E quando eu olhava para aquele quadro, que eu via o meu pai chegar em casa bêbado, eu conversava comigo e dizia, eu não vou fazer assim. Eu não vou, quando eu crescer, que eu tiver os meus filhos, que eu tiver a minha casa, eu não vou chegar em casa embriagado. Porque eu acho isso muito feio. E prometi para mim mesmo. E eu cumpri isso religiosamente. Eu nunca cheguei em casa embriagado. Eu fiz um pouquinho pior do que o meu pai fazia. Eu ficava bêbado dentro da minha casa. Eu não bebia em bares, eu bebia em casa. Eu ficava bêbado na frente dos meus filhos, que era muito pior. Mas eu achava feio o que o meu pai fazia. Então, eu não queria ser igual a ele. E eu comecei a fazer depois que eu cresci um pouquinho pior. O tempo foi passando e aí a minha mãe, que ela era professora do ensino rural, lecionava lá no interior do estado. Eu sempre falo no interior do Rio Grande do Sul quando eu estou fora daqui. Lecionava no interior do estado e ela dizia para nós, para a vida de vocês ser diferente, vocês têm que estudar. E ela colocou um prazer na minha vida muito interessante, que era a leitura. Eu sempre gostei muito de ler, ela me incentivou muito a ler livros, revistas, jornais. Eu sou uma daquelas pessoas que pegam uma revista para ler hoje, eu leio até os comerciais, até as propagandas. Eu gosto muito de ler. E ela dizia, vocês têm que estudar. Aí vocês vão ser alguém na vida, vão poder fazer alguma coisa na carreira de vocês. Vai fazer a diferença. E eu descobri que existia uma profissão chamada engenheiro. Fui descobrir o que o engenheiro fazia e tal, e achei aquilo muito interessante. E falei com a minha professora. A professora, naquela época, nós fazíamos no ginásio, eu sou da época do primário, do ginásio, do científico, e naquela época, no ginásio, a gente fazia um teste vocacional. E nesse teste vocacional, quando eu entreguei o teste vocacional, eu coloquei bem grande lá. Eu quero ser engenheiro. Quando eu fiz o teste, entreguei para a professora, ela me chamou, fez a avaliação do meu teste, me devolveu, e ela disse, Renato, você pode ser
qualquer coisa. Tem muitas profissões interessantes que você pode ser. Você não pode ser engenheiro. Você não tem condições de ser engenheiro. Eu olhei para ela e fiquei muito triste com aquilo. Digo, mas como que não, professor? É o meu sonho. É um desejo que eu tenho muito grande de ser engenheiro. Ela disse, mas você não tem aptidão. Você não pode ser engenheiro. Eu fiquei muito triste e perguntei para ela, por quê? Ela foi e disse assim, você já viu as tuas notas de física e de matemática no teu boletim? Eu não. O que tem meu boletim com física e matemática? Ela disse, pega e dá uma olhadinha. Eu fui olhar, as minhas notas de física e matemática era da mesma cor daquele time ali da Padre Cacique. Tudo vermelhinho. Eu olhei e digo, meu Deus do céu. Digo, mas o que tem a ver umas notas 2, 3, 4 em física e matemática com engenheiro? Aí ela me respondeu. Ela disse, o engenheiro, ele tem paixão por matemática. O engenheiro gosta de matemática e o engenheiro gosta de física. Eu fiquei triste, porque eu pensei, digo, meu Deus do céu, então eu não vou poder fazer engenharia. E aí eu perguntei para ela o que eu poderia fazer para mudar aquele quadro. E ela me disse, estude. Eu digo, é só isso? Ela, só. E eu fui estudar. Física e matemática ficaram duas matérias extremamente simples e fáceis para mim. Eu aprendi. Quando eu descobri que 1 mais 1 era 2, eu descobri que a ciência exata, os resultados eram sempre exatos. E aí ficou fácil. Aí eu fiz engenharia. Mas antes de entrar na universidade, eu fui trabalhar numa concessionária Volkswagen na cidade de Santo Ângelo. E veio um carro, naquela época da fábrica, com um defeito no motor. E aquilo tinha uma falha, ninguém resolvia o problema. Chamaram um moço em São Paulo. Ele pegou o avião, naquela época tinha um voo de São Paulo, descia em Porto Alegre, Santo Ângelo. Aqueles Electra turbo-hélice da Varig. E ele foi a Santo Ângelo. Ele chegou lá, de terno, de gravata, foi lá na concessionária, ele deu uma olhada no motor, 5 minutos. Ele chegou lá, tirou o casaco, remangou a camisa, jogou a gravata para trás, abriu o tampão do motor, deu uma olhada. Em 5 minutos ele resolveu o problema. Eu achei aquilo o máximo. Digo, isso é coisa de gênio. Digo, o que esse moço faz na fábrica lá em São Paulo? Ele é engenheiro mecânico. Digo, engenheiro mecânico. Fui descobrir o que era. E aí eu digo, eu quero ser engenheiro mecânico também. Porque o engenheiro mecânico, ele vai trabalhar de terno, de gravata. Eu quero trabalhar de terno e gravata. Vou chegar na fábrica de terno e gravata, vou mexer nas máquinas lá, vai ser coisa mais linda na minha vida. Nunca fui trabalhar de terno e gravata. Engenheiro não trabalha de terno e gravata. Ele estava de terno e gravata porque ele chegou naquele momento vindo de viagem. E eu achei aquilo muito marcante na minha vida e eu decidi que eu vou ser engenheiro mecânico. E fui estudar, fui me preparar. Me preparei, lutei um bocado, porque eu vinha de um colégio muito do interior, então tinha muita dificuldade para enfrentar um vestibular em Porto Alegre, com os estudantes da capital, Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, que eram os polos universitários que ainda são no Rio Grande do Sul. Digo, eu vou ter dificuldade para passar. E eu fui estudar, me preparei, passei no vestibular, fui morar na cidade de Caxias do Sul. Aí quando eu chegou aquele momento de eu ir embora para Caxias do Sul, eu conversando com os meus botões, eu disse, eu vou deixar todos os meus problemas aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu não vou levar junto para Caxias do Sul, porque agora a minha vida vai mudar. Agora a minha vida vai melhorar. As coisas vão ser diferentes. E quando a gente não tem uma estrutura sólida, não tem uma estrutura familiar forte, a gente se engana. A gente acha que vai mudar, só acha, e fica naquele achômetro e não muda nada. Quando eu cheguei em Caxias do Sul, eu conheci pessoas maravilhosas na universidade. Encontrei colegas, companheiros, amigos de faculdade, que eu tenho relacionamento com alguns até hoje. Somos amigos.
E eles tinham exatamente os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que eu tinha. Então, quando nós estávamos numa situação ruim, a gente sentava numa mesa de um bar, bebíamos uma certa quantidade que era grande, resolvíamos os problemas do mundo inteiro, mas não resolvíamos os nossos problemas. Mas aí eu tomei uma decisão. Quando eu me formar, a minha vida vai mudar. Eu vou me formar, eu entro numa empresa, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, a minha vida vai mudar e eu vou transformar todos esses problemas que eu tenho nessa minha caminhada aqui, eu vou deixar para trás. E fiquei focando com o meu objetivo, que era a minha formatura. Eu me formei num momento muito especial na economia brasileira. Naquele momento, as empresas, elas estavam indo dentro das universidades pegar os engenheiros. Elas levavam propostas, a gente chegava no quadro mural da universidade e tinha lá 3 ou 4 propostas de empresas de ponta em Caxias do Sul, convidando os estudantes para fazer estágio e para ir trabalhar na empresa. Eu pude escolher a empresa que eu fui trabalhar. Fui trabalhar numa grande indústria metal mecânico em Caxias do Sul. Foi uma experiência espetacular. Fui contratado antes da minha formatura. Chegando nesta empresa, eu encontrei uma moça que trabalhava na área de recursos humanos. Começamos a nos relacionarmos, começamos a namorar, fomos praticamente morar juntos. Ela tinha um apartamento, eu também tinha um apartamento. Quando nós estávamos muito bem, que estava tudo certo, estava tudo em ordem na nossa vida, no nosso relacionamento, nós estávamos ou na minha casa ou na casa dela. Brigávamos, cada um ia para o seu canto, e a situação estava assim, correndo tudo bem, porque todos os meus colegas que eu conhecia, que eu sabia, faziam a mesma coisa, tinham os mesmos tipos de relacionamentos, e eu achei que estava tudo certo. Vamos ficar assim, e vamos levar a vida desta forma. Mas chegou um momento que eu não gostei mais daquela forma que nós estávamos vivendo, daquele relacionamento que nós estávamos vivendo, e eu pedi ela em casamento. Eu digo, vamos casar? E ela não quis casar comigo. Normalmente quem quer casar é a mulher. Eu quis casar e ela não quis casar. Eu digo, então tá bom, vamos ficar assim nesse nosso relacionamento mais um tempo, e depois a gente termina. E cada um segue a sua vida e vamos ver o que vai dar. Mas eu creio que Deus tinha um propósito muito forte na nossa vida. Eu chego em casa um dia e ela me disse, eu acho que eu estou grávida. Nenhuma mulher acha que está grávida, a mulher sempre tem certeza. Ela sabia que estava grávida. E aí eu disse para ela, digo, bom, vamos fazer os exames. Fizemos os exames, deu positivo, ela me deu o envelope para eu abri, estava lá, positivo e tal, os parabéns. E aí eu disse para ela, então vamos casar, agora nós temos que casar. Aí ela casou, aceitou, casamos, ela está aqui. Logo depois do nosso casamento, 6 meses depois, nasceu o Júlio César. Eu costumo brincar que o Júlio César nasceu com 6 meses, prematuro, perfeito. Ele não tinha tudo certinho, com 6 meses, estava tudo certinho. Nasce o Júlio César. Logo depois que nasce o Júlio César, quando você está namorando, que você está se relacionando, do jeito que nós estávamos, só tinha coisa boa. Sexta-feira, quinta-feira nós saíamos para jantar, na quinta, na terça, na segunda, sábado e domingo era aquela festa. E a vida estava tranquila, não tinha problemas. A gente casa, o Júlio César nasce, agora você tem uma família, você tem responsabilidades, as coisas começam a ficar diferentes. E eu notei que a Elisete tinha alguma coisa diferente com ela, que eu não tinha visto antes. Ela começou a me falar que ela ia morrer. Eu chegava em casa, ela me dizia que ela ia morrer. Ela sofria tinha um problema que ela achava que ela ia sair na rua, ela ia ser atropelada, ela ia subir num prédio, entrar no elevador, o elevador ia cair. Qualquer coisa ia acontecer com ela. E eu pensei, digo, poxa vida, essa mulher vai morrer. Eu vou ter um prejuízo muito grande com ela.
e eu vou ficar com o prejuízo, como é que eu vou fazer? Pensei, fui no banco, fiz um seguro de vida, uma apólice extremamente alta, eu nem sei que valores, eu até um dia, por curiosidade, eu vou procurar e vou tentar transformar em valores atuais para ver que importância era aquele seguro. Quando eu cheguei e falei com o gerente da minha conta, ele disse que eu queria fazer um seguro naquele valor, etc., e que a Elisete seria minha beneficiária, e eu seria beneficiária dela 100%, sem envolver o nosso filho, Júlio César, na época. O gerente foi e me disse, eu não posso fazer. O valor é muito alto, eu preciso dela aqui no banco. Ela tem que vir aqui no banco, ela tem que vir aqui na agência, e ela tem que assinar essa proposta. Se ela concordar com essa proposta, a gente faz. Se ela não concordar, não tem como fazer. Tá bom. Combinei com ele, uma tarde dessas, depois do expediente, fomos lá na agência tomar um café, era 18 horas, chegamos lá na agência, fomos tomar um café, sentamos lá na mesa do gerente, ele pegou aquela apólice e colocou em cima da mesa, estava tudo prontinho, só faltava a assinatura dela para ter validade, e ele pegou, explicou tudo para ela, ela acho que não entendeu, por que aquele seguro era daquele tamanho o valor, ela pegou, concordou, não, assino. Ela assinou, eu assinei, o seguro passou a vigorar no dia seguinte, e eu pensei, digo, agora ela vai morrer. Ela morre, um caminhão atropela, o ônibus atropela, como ela me dizia. Digo, um carro vai subir em cima da calçada, vai pegar ela, o elevador vai cair. Digo, ela morre, eu recebo o dinheiro do seguro, organizo a minha vida, muda toda a minha história, vou criar meu filho, caso de novo. E vou tocar minha vida. Ela não morreu. Ela está aí. Mas eu não tentei matá-la. Deus sabe. E o seguro foi por água abaixo, né? Eu não tentei nunca matá-la. Deus sabe que não. Mas eu torcia para que ela morresse, eu torcia. Isso não tenha nem dúvida. Porque eu ia ficar com um bom dinheiro na época. A nossa situação estava daquele jeito que... Depois eu fui descobrir o que ela tinha. Ela sofria de uma doença chamada síndrome do pânico. Se alguém conhece alguém que tem essa enfermidade, é terrível. A pessoa tem certeza que ela vai se virar aqui, vai se bater nesta mesa e vai morrer. Vai descer aqui, vai cair, vai bater a cabeça e vai morrer. Então ela estava esperando a qualquer momento acontecer isto. Nesse período, a Elisete fica grávida novamente, nasce 1 ano e 5 meses depois do Júlio César, nasce a Ana Carolina. A Ana Carolina foi um presente que nós ganhamos naquele momento para mudar a nossa história. E começa uma nova caminhada. Aí vem aquela coisa do eu posso, eu sei. Eu fui ensinado desde pequeno que eu podia todas as coisas, que eu sabia, que eu podia fazer, e eu disse um dia, cheguei em casa e disse para a Elisete, digo, eu vou pedir demissão da empresa que eu trabalho. Eu já tinha um cargo importante, tinha um salário muito interessante, nos dava uma condição de vida muito agradável. Inclusive eu tinha na minha casa, na sala de visitas, eu tinha uma prateleira grande assim, onde eu colocava todos os troféus que eu tinha, os mais importantes eu colocava ali, e quando as visitas chegavam, meus amigos iam lá para casa, eu chegava, abria o armário e mostrava, esse litro de uísque aqui é escocês, esse aqui é não sei da onde, esse aqui tem 25 anos, esse tem 15 anos, qual litro nós vamos tomar? Aí pegava um litrinho, porque... ninguém era de ferro, abria o litrinho, tomava, batendo papo, tomava 1 litro de uísque assim, tranquilamente. Depois fazia um churrasco, tomava cerveja, e a vida estava desta forma. Aí eu disse para a Elisete, eu vou mudar a nossa história. Eu vou pedir demissão desta empresa, vamos abrir um negócio na cidade, aqui em Caxias do Sul, vamos ganhar dinheiro para nós agora, e eu vou ficar rico rapidamente, e a nossa história vai mudar.
Eu pedi demissão, saí da empresa, abrimos um negócio, e aí vem um momento na economia brasileira, que eu vou falar o nome do plano e vocês vão entender o que aconteceu, chamado Plano Collor. Nós abrimos exatamente ali. A empresa subiu e desceu. E nós fomos literalmente à falência. Aí eu fui convidado para retornar para a empresa que eu trabalhava. Eu não aceitei. Pelo orgulho, pela arrogância, aquela empáfia de se achar melhor que as outras pessoas. E aí eu disse para Elisete, nós vamos embora de Caxias do Sul. Digo, não vamos para Porto Alegre é muito próximo. Vamos embora para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte se instalou uma fábrica de automóveis muito importante lá na região metropolitana, em Betim, e eu vou para lá, levo o meu currículo, chego lá, apresento o meu currículo, eles vão me contratar na hora. Olha a arrogância, eu pensava desta forma. Aí começamos a analisar como é que nós íamos para Belo Horizonte. Não tinha dinheiro. Eu digo, Elisete, não dá. Belo Horizonte não dá. Então vamos pegar a terceira opção. Terceira opção, Curitiba. Curitiba vai dar. Eu peguei uma carona num caminhão em Caxias do Sul e fui embora para Curitiba sozinho. E pensei, eu chego em Curitiba, vou visitar 2 ou 3 empresas e a terceira empresa que eu chegar, a grande empresa, vou escolher a empresa que eu vou trabalhar, os caras vão me contratar. Eu fiquei 4 meses em Curitiba. E aí arrumei um emprego. Mas nesse período, nesses 4 meses, a Elisete em Caxias do Sul, ela vende tudo que nós tínhamos, todos os nossos móveis e tudo mais, e pega as crianças e vai embora. Chega em Curitiba, era eu, ela, 2 crianças pequenas, a Ana Carolina tinha 1 ano e 2 meses, o Júlio César 2 anos, quase 3 anos, e nós ali naquela situação, aluguei uma casa lá em Curitiba, num bairro tranquilo até, e esta casa, eu costumo brincar que nós morávamos numa casa 3x4. Nós saímos de uma casa em Caxias do Sul que tinha todo o conforto, 2 churrasqueiras, 3 dormitórios, era uma casa enorme de grande, tinha um quintal maravilhoso na frente, onde o Júlio César brincava, pequenininho, e ele chegou lá, e ele andava dentro daquela casinha em Curitiba, e ele chorava, e ele dizia que ele queria ir para casa. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para casa. E nós não tínhamos mais casa para levar ele. Eu sabia por que nós estávamos ali. Ele não sabia. Ele ficou doente. Ele teve umas crises respiratórias bastante graves lá e ele ficou asmático. E asma é uma coisa terrível. Mas num curto espaço de tempo eu fui trabalhar numa grande multinacional lá na cidade industrial de Curitiba, uma multinacional japonesa. E quando eu entrei nesta empresa, eu vi a possibilidade de crescer muito nesta companhia. Um dia, eu cheguei em casa, a Elisete me disse assim, o Júlio César perguntou aonde que você está morando. Eu digo, como onde é que eu moro? Eu moro aqui. Ela disse, mas ele não te vê mais. Ele não me via mais em casa. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, ele estava dormindo. Eu chegava em casa às 10 horas da noite, 10h30, ele estava dormindo. Eu fazia isso todos os dias. Todos os dias eu ia para a empresa, mas todos os dias mesmo, 7 dias por semana eu fui trabalhar. Eu ganhei dos japoneses na vontade, na dedicação, porque eu queria recuperar o tempo perdido. Eu galguei postos rapidamente dentro da companhia, fui promovido, cresci, mas eu estava esquecendo do melhor que eu tinha, que era a minha família. E o tempo foi passando, eu comecei a diminuir um pouco o ritmo, mas aí já estava com um salário melhor, fomos morar melhor, num apartamento melhor, no bairro da Água Verde, em Curitiba, a situação estava muito tranquila, mas eu continuava, aí agora eu comecei a repor meu estoque dos meus uísques importados dentro de casa. E continuava daquela forma, chegou um momento que eu fui convidado pela empresa para fazer um curso lá no Japão. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que eu fui embarcar num avião
para ir em direção a Tóquio, a aeromoça veio nos receber com uma bandeja com uns drinks de boas-vindas. E eu peguei uma taça de champanhe e pensei comigo, digo, esta viagem vai ser memorável. Eu fui bêbado de São Paulo a Tóquio, achando que eu estava fazendo a coisa mais certa do mundo. Quando eu cheguei no Japão, nós estávamos lá com 27 nacionalidades fazendo, 27 países diferentes fazendo esse treinamento, esse curso que nós estávamos fazendo lá, que ele ia durar cerca de 30 dias. Durante esses 30 dias, nesse curso que eu estava lá, quando eu saí do Brasil, eu saí com uma intenção clara, eu não volto mais. Eu estava entrando no país com um visto de trabalho, aquele sonho de todo imigrante é chegar num país legalizado. E eu estava chegando num país de primeiro mundo com tudo certo. Eu tinha visto de trabalho de 6 meses. Digo, eu chego aqui, eu posso trabalhar legalmente no país, com seguro social japonês, tudo certinho. E depois, 6 meses, eu consigo ajeitar a minha situação e fico aqui. Digo, quando sobrar um tempo, eu mando alguma coisa para a Elisete e quem sabe um dia eu volte lá ao Brasil para arrumar a minha situação. Só que na primeira semana que eu estava lá, eu estava caminhando na rua, era uma segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, lá no Japão, 9 horas da manhã, e eu caminhando assim e pensei, digo, meu Deus, eu estou aqui na Ásia, eu estou no outro lado do planeta, digo, a minha família está lá no Brasil, digo, que bom, que legal, e me lembrei que aquele horário tocava, naquela época, ainda toca hoje, é óbvio, aquela musiquinha do Fantástico. E eu digo, o Brasil está ouvindo a música do Fantástico. E eu estou indo trabalhar aqui no Japão. De repente, me deu uma saudade, um desejo de estar no Brasil que eu não entendia. Eu fiquei com saudades das crianças, da Elisete, da minha casa, das coisas do Brasil. Digo, e agora, o que eu vou fazer? Eu contei nos dedos aqueles 30 dias que eu fiquei lá, com vontade de voltar. Naquele momento lá que eu encontrei 27 colegas de 27 países diferentes, nós falávamos uns 10 idiomas diferentes aproximadamente. Quando a gente sentava numa mesa para bater papo, nos treinamentos era tudo uma língua única que era o inglês, mas quando a gente sentava na mesa para bater papo, tomar cerveja, e eu descobri que lá no Japão as pessoas tinham os mesmos problemas que nós tínhamos aqui no Brasil, lá na Malásia, na Tailândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, na Austrália e tantos outros países que estavam lá, tinham exatamente os mesmos problemas. Quando nós sentávamos na mesa e começávamos a tomar cerveja, cada um falava o seu idioma. E nós nos entendíamos. Como eu não sei, mas se entendia. A gente conseguia conversar, contar história, ria um da cara do outro e bebíamos. Aí eu pensei, digo, agora eu vou deixar no Japão todos os meus problemas. E volto para o Brasil, minha família, vou restaurar minha casa, a Elisete vai melhorar, porque eu sempre dizia para ela, se tu melhorar, se tu mudar, eu vou mudar. Sempre dizia para ela. Digo, ela vai mudar e aí tudo vai melhorar. Eu volto para Curitiba, os nossos problemas estavam me aguardando em Curitiba, não mudou nada. Parece que a situação começou a ficar um pouquinho pior. Passado um tempinho, 1996, nós fomos convidados para um almoço na casa de um tio meu lá em Curitiba. Nós fomos para esse almoço, um churrasco, cerveja à vontade, tomando cerveja, comendo carne, dando risada, e aquela coisa, aquele divertimento todo ali. Veio uma pessoa e me olhou e me disse assim, Renato, tem uma associação aqui na cidade, que ela tem a tua cara. Digo, poxa vida, que associação é essa? Ele disse, Associação de Homens de Negócio. Essa associação, ela faz eventos aqui na cidade e ela convida pessoas conhecidas na sociedade, empresários, artistas, jogadores de futebol, para vir aqui em Curitiba contar a sua história de vida, a sua história de sucesso, como foi que eles mudaram as suas histórias. Digo, poxa, e faz negócios. Eu digo, essa associação é muito interessante. Aí eu disse para Elisete, vamos conhecer? Porque
O último evento que teve aqui em Curitiba, quem esteve aqui foi o goleiro da seleção brasileira, que foi campeão do mundo nos Estados Unidos em 94, que foi o Cláudio Tafarel, que era desse time aqui da Padre Cacique, né? Eu digo, esse cara é bom. Se ele participa dessa associação, ele é bom. Vamos participar, vamos conhecer, e fomos conhecer. Aí eu digo, Elisete, descubra o que está acontecendo nessa associação. Eu chego em casa do trabalho e ela me disse, olha, vai ter um evento no sábado à tarde e é só para mulheres, os homens não vão. Eu digo, tá bom. Eu disse para ela, digo, vá lá, vá, conheça, vai participar desse evento. Ela foi naquele sábado, eu fiquei em casa com as crianças, afinal de contas era sábado, tinha que tomar uma cerveja, e ela foi no evento. Ela foi de uma maneira e ela voltou. Quando ela retornou, ela trouxe junto um exemplar de uma dessas revistas que está sobre a mesa aí, da revista A Voz. Ela trouxe a revista e ela me entregou a revista. Quando ela me entregou a revista, eu peguei e olhei, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ela disse, é. Aí eu olhei para ela e fui dizer assim, eu não quero nada com essa associação. Esse povo que carrega a Bíblia debaixo do braço, digo, eu não quero nada, eu estou fora. Ela disse, não, mas eu fui no chá, no evento das mulheres, e eu quero que tu vá participar de um evento também, é muito interessante. Como eu fui, eu quero que tu vá. Aí eu fui participar de um café da manhã. Cheguei lá, participei do café da manhã, achei muito interessante, vi um empresário contando uma história muito parecida com a minha, e eu até pensei, digo, se Deus ajeitou a vida desse cara, que era muito pior que a minha é fácil. Eu achava que eu era o bom, né? Cheguei em casa, peguei um copinho, que eu tinha o copinho para tomar uísque, meu copinho ia 5 pedras de gelo, eu colocava mais ou menos no meu copinho uns 600 ml de uísque, e fui bebericando e contando para Elisete o meu testemunho, o testemunho que eu tinha ouvido, a história que eu tinha ouvido lá naquele café da manhã. E daí a Elisete me disse, pois é, foi legal então e tal. E ela disse, nós temos um convite agora para um jantar, como este aqui, um restaurante bacana como este, uma comida espetacular como esta, lá no bairro de Santa Felicidade, lá em Curitiba. E aí disseram, nós temos um almoço lá, um jantar lá, vai ser dia 31 de agosto, num sábado. Aí ela me olhou e foi e disse, nós vamos? Eu olhei para ela e digo, vamos sim. Mas quando eu falei vamos, eu já pensei, eu não vou. Nessa associação a gente vai, se envolve com esse povo, e a gente acaba gostando de estar lá, e daí não sai mais de lá. Digo, eu não vou, de jeito nenhum. Digo, mas eu tenho que fazer alguma coisa para não ir. Eu digo, eu já sei. Chegou sábado de manhã, Elisete me convidou, me falou, vamos no jantar, hoje à noite tem o jantar, nós vamos no jantar. Digo, eu não vou. Não, mas vamos. Não vou. Digo, inclusive eu não vou, eu não posso ir, eu vou fazer o almoço agora para as crianças. Chamei o Júlio e a Ana lá na cozinha e digo, vou fazer um almoço que vocês gostam, bife e batatinha frita, me lembro o que era, e sei que vocês vão gostar demais. E aí as crianças vibraram ali e tal, eu digo, deixa comigo aqui, avisa a tua mãe que ela não precisa vir para a cozinha hoje, que eu vou fazer o almoço. Peguei 1 litro de uísque, 1 litro de Underberg, coloquei em cima da mesa, fechadinhos, abri eles, peguei o meu copinho, coloquei 5 pedras de gelo, enchi e comecei a beber. E pensando, vai chegar a noite, a hora do jantar, eu vou estar completamente embriagado e não vou no jantar. Porque eu conhecia a Elisete, eu sabia que ela não gostava que eu bebesse, principalmente em público. Ela não vai querer me levar num evento onde eu vou chegar lá, ninguém vai estar embriagado, ninguém vai estar bebendo como aqui, e daí como é que vai ser? Digo, ela não vai me levar, de jeito nenhum. Peguei 20 garrafas de cerveja e coloquei na geladeira. Tomei 1 litrinho de uísque, meio litro de Underberg, fiz o almoço e comecei a tomar cerveja. Tomei 1, 2, 3, 4, 5 e começamos a brigar. E ela veio lá, brigou comigo, disse, para de beber, vamos no jantar. Digo, eu não vou.
Não vou, não vou, e não vou, e não vou. Mas aí ela ligou para as mulheres da associação e disse, olha, o Renato não quer ir no jantar. Ele não vai. Aí as mulheres disseram, convenceram ela, traga ele do jeito que ele estiver. Brigamos, discutimos, foi um caos a nossa casa aquela tarde. E aí ela chegou um momento que ela foi e me disse assim, nós vamos no jantar. Eu digo, Elisete, vamos fazer uma coisa. Nós vamos no jantar. Vai ser a última vez que eu piso nessa associação. E eu nunca mais vou. Digo, eu vou tomar um banho, eu vou fazer a barba, eu vou dirigindo e eu não vou de gravata no jantar. Tudo ela concordou. E nós fomos, eu naquele estado. Quando nós chegamos lá no evento, que nós entramos no salão, nós fomos recebidos por um grupo de pessoas que estava na recepção, como aqui hoje. E aí disseram assim, chame a coordenadora do apoio feminino, que ela quer conhecer ele. Eu olhei para aquela mulher se aproximando, na distância daqui, aquela parede assim, se aproximando na minha direção, na minha frente aquela mulher se transformou. Ela ficou como se ela tivesse colocado uma capa de prata sobre os seus ombros, e em cima na cabeça dela, uns 2 metros mais ou menos, vinha uma luz dourada com ela. E eu comecei a olhar para aquele quadro, e eu comecei a olhar para as pessoas que estavam do meu lado, e comecei a pensar, eu estou bêbado, eu estou vendo aquela mulher se transformar ali, e ninguém está vendo, ninguém está dando mínima atenção para ela, e ela veio na minha direção. Quando ela chegou onde nós estávamos, a Elisete me apresentou para ela, ela me deu um abraço e deu um passo atrás. Quando ela deu um passo atrás, naquele exato momento, eu fiquei sóbrio, como eu estou aqui nesta noite. O som mudou, as pessoas mudaram, o perfume do ar foi uma coisa impressionante como ficou diferente. E eu me lembro que eu olhei para a Elisete e disse para ela, eu quero entrar nesse salão. Tem alguma coisa aí dentro que é diferente. Eu quero saber o que é. Agora era eu que queria entrar. Eu entrei naquele salão, ouvi um testemunho, uma história como esta que eu estou contando aqui nesta noite. Eu não lembro muito bem o que ele falou, mas eu só me lembro que chegou um momento que ele disse assim, você quer mudar a tua história? Você quer mudar a tua vida? Abra o teu coração e deixe Jesus tomar conta da tua vida. E ele perguntou, quem quer fazer isto? Eu levantei a minha mão, digo, eu quero, e vim correndo aqui na frente. Ele fez uma oração comigo, e naquela noite eu fiz o maior negócio da minha vida. Fomos para casa, saímos de lá daquele salão, era mais de 2 horas da manhã. Chegamos em casa, parecia que tinha alguma coisa diferente dentro de casa, eu já olhava para a Elisete de um jeito diferente. Fomos dormir, acordei pela manhã, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão na minha cabeça. Não estava de ressaca, não tinha dor de cabeça, não tinha nada, como se eu não tivesse bebido nada. Aí eu me lembrei, mas é bom ir nessa associação. A gente vai lá, a gente chega lá bêbado e volta tranquilo, vou continuar. Domingo a Elisete foi fazer o almoço, preparou o almoço e tal, e aí eu me levantei, saí da sala de jantar, fui até a cozinha e me lembrei, preciso tomar uma cerveja. Eu botei 20 garrafas na geladeira ontem, deve ter sobrado alguma. Abri a geladeira, tinha 4. Eu tinha tomado só 16 com 1 litro de uísque e meio litro de Underberg. Então eu estava realmente embriagado. Peguei a garrafa, coloquei em cima do balcão na cozinha, peguei o abridor. Quando eu fui abrir, eu olhei para a garrafa e disse, mas eu não quero isso aqui. Não quero mais. Não gosto mais disso aqui. Botei de volta na geladeira, cheguei lá na sala, a Elisete me perguntou, o que houve? Está doente? Eu digo, não, não aconteceu nada. Ela disse, mas tu foi lá buscar uma cerveja e não trouxe? O que aconteceu? Ela disse, eu não sei, mas não quero. Não vou beber. E aí a nossa vida começa verdadeiramente a mudar. Virou um mar de rosas? Não, não virou. Nós começamos a ter que fazer algo muito difícil para mim, porque eu descobri que o problema dentro da minha casa não era a minha mulher. O problema dentro da minha casa era eu. Nós sentamos um dia, passamos a nossa vida limpo, eu pude pedir perdão para ela por todas as coisas erradas que eu tinha feito dentro da minha casa. Eu pedi perdão. Eu nunca tinha feito uma coisa dessas.
Ela também me pediu perdão pelas coisas que ela tinha feito e nós nos acertamos. Aí tem agora as crianças. O Júlio César estava doente. O Júlio César tinha um problema respiratório terrível. Nós tínhamos buscado ajuda em tudo quanto era lugar. Tínhamos importado o medicamento da Inglaterra. Aí nos falaram que tinha uma clínica em Buenos Aires que tinha uma vacina. Trouxemos de Buenos Aires, nada adiantou. Um domingo à tarde, a Elisete me disse, vamos contar a nossa história para as crianças. Pegamos os dois, colocamos eles na sala, contamos a nossa história para as crianças, pedimos perdão para os nossos filhos, pedimos perdão para a Ana Carolina, pedimos perdão para o Júlio César. Para o Júlio César foi um perdão diferente, nós pedimos especificamente perdão para o Júlio César porque ele foi concebido fora do nosso casamento. Nós contamos para ele e pedimos perdão para ele. Naquele exato momento, o Júlio César foi curado. Nunca mais teve problema respiratório. O Júlio César, depois de uns dias, ele veio e me abraçou. Ele me chama até hoje de velhinho. Ele me abraçou e disse, velhinho, eu quero ser mais alto do que você. Ele tinha 1,5 metro, mais ou menos, naquela época. Ele disse, eu quero ser mais alto do que você. Eu digo, filho, eu não sei o que fazer. O pediatra lá em Caxias do Sul te falou para nós que tu vai ter no máximo 1,70 m. Tua curva de crescimento. Eu tenho 1,73 m. Aí eu digo, não sei se tu vai ser mais alto do que eu, mas eu sei quem pode fazer você crescer. Digo, vai lá no teu quarto e fala com o Papai do Céu e pede para ele para você crescer. Ele saiu correndo ali no que eu estava na sala e correu lá no quarto dele, fechou a porta. Eu não sei o que ele falou. Eu sei que uns dias depois a Elisete me disse, nossa, as roupas do Júlio estão encolhendo. Daí eu disse, não estão encolhendo não, Elisete, olha para o Júlio, que ele está crescendo. O Júlio tem hoje 1,83 m. O Júlio é deste tamanho. Deus deu para ele. O Júlio César um dia chegou e me disse assim, eu quero ser que nem o meu pai. Eu não queria ser igual ao meu pai. Mas o meu filho, de repente, chegou e me disse assim, eu quero ser que nem o meu pai. Eu quero seguir os passos do meu pai. Eu quero fazer engenharia. Eu digo, vai ser engenheiro mecânico, meu filho? Ele disse, não, eu vou ser engenheiro eletricista. O Júlio César se formou em engenharia elétrica. Eu brinco com ele que ele é engenheiro elétrico. Ele disse que ele não é engenheiro elétrico, o engenheiro elétrico dá choque. Mas ele é engenheiro eletricista formado na Universidade Federal de Santa Catarina, uma das melhores universidades brasileiras para a formação de engenheiros. Ele foi lá para Florianópolis e lá em Florianópolis veio uma menina de Cáceres, lá no Mato Grosso. Veio estudar em Santa Catarina, em Florianópolis, em Santa Catarina. E foi se envolver com esse povo da Donep, lá em Santa Catarina. Se conheceram, namoraram, casaram, fazem 4 anos que eles são casados, moram em São Paulo, estão muito bem lá em São Paulo, progredindo bastante. O Júlio César, hoje lá em São Paulo, ele é presidente do grupo da Donep, da cidade de São Paulo, do capítulo 003. Nós temos o 3 em São Paulo, o 4 aqui e o 5 em Curitiba. Então está todo mundo envolvido com a Donep. A Ana Carolina começa a crescer e chega para mim e diz, eu quero fazer medicina veterinária. E eu disse para ela, filha, é um curso muito interessante, mas para fazer medicina veterinária tu tem que estudar bastante. Digo, é um curso que exige muito. De repente você vai ter que atender alguns animais gigantes, aí como tigre, cobra, elefante, esses animais complicados. Já imaginou se chegar no teu consultório tu vai ter que atender? E ela ficou pensando, pensativa, não me disse mais nada. Passou um tempo, uns 6 meses, ela veio para mim e disse assim, agora eu descobri. Eu tenho certeza, ela tinha pouco mais de 7 anos, eu tenho certeza o que eu quero ser na minha vida. Eu quero ser médica, eu quero cuidar de gente. Aí eu pensei comigo, digo, será que eu não tirei um sonho da minha filha? Não tirei uma coisa... E ela foi mudar por minha causa, e comecei a conversar com ela e percebi que não, que aquilo tinha brotado no coração dela, o sonho de ser médica. A Ana Carolina é médica formada pela Universidade Federal do Paraná,
se formou lá em Curitiba. A Ana Carolina fez o vestibular aqui em Porto Alegre, fez em Florianópolis e fez em Curitiba. E eu comecei a pedir a Deus que ela não passasse em Porto Alegre, que ela não passasse em Florianópolis, que ela passasse em Curitiba. E ela passou em Curitiba. Quando saiu os resultados de Porto Alegre, ela quase entrou na primeira fase. E aí eu comecei a torcer, digo, Senhor, não deixa chamar ela na segunda fase. Se chamar ela na segunda fase, que saia o resultado de Curitiba e ela passe aqui. Ela passou lá. Aí ela já esqueceu dos resultados daqui de Florianópolis. Ficou lá com a gente. Hoje ela é uma cirurgia pediátrica, ela está num dos hospitais mais conceituados de criança do Brasil. Ela está no Hospital Pequeno Príncipe, é um hospital de referência no cuidado com as crianças do Brasil inteiro. Atende pacientes, os pacientezinhos dela do Brasil inteiro vão para lá e são atendidos no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Eu às vezes me preocupo com a Ana Carolina porque ela não tem tempo, o tempo dela é 24 horas dedicado à profissão, ela tem paixão pela profissão, ela ama, Deus colocou ela nesta profissão e tem cuidado muito dela, e a nossa vida tem sido muito diferente. Nas formaturas dos nossos filhos, nós podemos também dar presente para eles, presentes que eu não tinha, que eu não pude dar, que eu não pude receber do meu pai quando eu me formei. Eu pude dar um carro, o Senhor nos abençoou de tal forma que eu pude dar um carro para o meu filho, um carro novo para o meu filho no dia da formatura dele, e podemos dar um carro novo para a nossa filha no dia da formatura dela. Então foi algo assim maravilhoso, e o Senhor começa a consertar a nossa casa. A Elisete foi curada daquela coisa chamada síndrome de pânico. Eu não fiz mais seguro, não precisei fazer mais seguro. Aliás, nós temos um seguro de vida hoje, mas é um seguro de vida, aquele padrão que toda a pessoa que tem uma certa organização faz, porque é importante. Mas eu não quero receber, não tenho interesse em receber, tão cedo. Aí começa a nossa situação, nós conversarmos, ela foi curada. Eu comentei no início aqui que o meu pai fazia uma brincadeira comigo. E aí, de repente, eu precisava perdoar o meu pai. Eu não pude chegar lá para o meu pai e dizer, pai, eu quero te pedir perdão e eu quero te perdoar pela brincadeira que você fazia comigo, dizendo que eu era um filho adotado. Eu não pude fazer isso. Ele já tinha falecido. Mas eu pude um dia dobrar os meus joelhos e dizer, pai, eu te perdoo. Porque eu também não fui um filho exemplar, mas eu pude perdoar o meu pai, e aquilo hoje eu posso contar de uma maneira muito tranquila, até divertido, o que ele fazia comigo, porque eu encontrei uma família diferente. Eu encontrei quando eu abri o meu coração e deixei Jesus tomar conta da minha casa, da minha vida, da minha família. Ele mudou a minha história completamente. E aí sim eu pude dizer, agora eu achei a minha família. Hoje o nosso relacionamento é muito tranquilo, nós até brigar a gente já sabe. Até discutir a gente já sabe. Antes a gente não sabia, porque eu sempre tinha razão. Hoje não. Quando a gente briga, discute, a gente consegue se acertar rapidamente, porque eu aprendi a fazer uma coisa fantástica, que é pedir perdão. No início é difícil, depois fica muito fácil. Você pede perdão e as coisas mudam, e o relacionamento muda, e a tua casa fica diferente. Nós vivemos hoje num paraíso? Com certeza não. Mas os nossos problemas hoje são mais fáceis de serem resolvidos, porque nós deixamos o Senhor tomar conta de todas as coisas dentro da nossa casa. Eu vou fazer um convite agora para você. Eu vou pedir para que todos fiquem em pé, que eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque cada um de vocês vieram aqui esta noite, por nós estarmos aqui nesta noite, por nós termos esta oportunidade de virmos aqui nesta cidade, que a gente tem um carinho muito especial por esse estado maravilhoso.
E eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque Ele nos trouxe aqui em paz, em segurança, e tenho certeza que Ele vai nos levar de volta, cada um de nós aqui, para as nossas casas, em paz e em segurança. Se você desejar, aí onde você está, curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos, fique bem à vontade. Se você não quiser, não tem necessidade nenhuma, porque eu garanto para você que não vai acontecer nada. Se você fechar os olhos e curvar a sua cabeça, não vai te acontecer nada. Isso eu garanto. Mas então por que eu vou curvar a minha cabeça e fechar os olhos? Para que você fique mais sozinha, só com você aí. E aí você não vai ver ninguém do teu lado. Senhor e meu Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, eu quero te agradecer por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta cidade, Senhor. Te agradeço, Senhor, por este convite especial que nós recebemos para vir aqui contar esta história que o Senhor nos deu, essa mudança, essa vitória maravilhosa que o Senhor colocou nas nossas vidas, papai. Quero te agradecer pela minha casa e pela minha família, por esta família maravilhosa que o Senhor me deu. E quero te pedir uma bênção especial, Senhor, sobre cada família aqui representada nesta noite. Eu quero te pedir que o Senhor amplie os seus horizontes, alarga as suas fronteiras, abre portas, Senhor, para aqueles que têm alguma necessidade, papai. Toca, Senhor Deus Todo-Poderoso, com a tua mão maravilhosa. Se tiver algum enfermo, papai, coloca uma gotinha do teu bálsamo sarador na sua corrente sanguínea e muda essa história para a honra, para a glória do maravilhoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por nós estarmos aqui nesta noite. Agora eu quero fazer uma segunda oração e eu gostaria que você repetisse comigo. Ela diz assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero neste momento te pedir perdão pelas minhas faltas e pelos meus pecados. E eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Amém. Mestre, eu preciso de